quem já leu o livro meu, ensaio da sessão, eu já sabia que comentou qualquer coisa. Ficou à vontade. Quem não leu para ficar quieto, tá certo? Não sei o que vocês estão esperando e tal. Alguma coisa. Eu li muito pouco Goffman, né? Eu tenho mais informações assim, esparsas, né? Exatamente. Tem um livro dele, A Representação do Eu Cotidiana, né? Que é bem conhecido. Acho que ele fez sobretudo aquele capítulo A, Representação, mais assim que eu leio, eu não tenho um conhecimento mais aprofundado. Sei que ele tem uma influência do Sigmund, que atuou na escola de Chicago, mas não, na década de 60. Não sei se não chegou a ter uma, assim, não formou provavelmente uma corrente, digamos assim, uma corrente, da escola, né? Eu acho que ele era tipo mais outsider, não sei, alguma coisa assim. É poucas coisas. Ok, então eu vou dizer para vocês, eu falei 3 aulas, até um esquema, mas eu queria contar um pouquinho como é que eu cheguei de Goffman, certo? Porque Goffman foi um autor que foi muito importante no livro, na minha geração, fazer a graduação na década de 1970, o Goffman morreu em 1982, depois de fazer esse trauma. Mas nessa época eu fazia mestrado na PUC de São Paulo, e o Goffman era um autor muito lido. Eu me encantei muito com o Goffman nessa época e tal, durante o meu mestrado, e depois eu parei de ler o Goffman porque eu fui fazer doutorado com o Pierre Bourdieu, no qual eu trabalhei durante 5 anos, depois voltei várias vezes, fiquei lá na École de Sciences. E aí eu comecei a ler muito o Bourdieu, como uma pessoa muito importante na formação intelectual, e o Goffman ficou um pouco de lado, deixou um pouco o Goffman de lado. Em 2006, eu estava dando um pós-doutorado na Universidade de Colômbia, e recomecei a ler o Goffman. Comecei a ler o Goffman, porque eu já estava muito cansado do Bourdieu. Para mim, um autor só ali, muito cansativa na vida, ele não leva a gente muito à frente. E aí eu comecei a ler o Goffman e comecei a realmente me entusiasmar muito do Goffman. E eu estou lendo o Goffman, não sou um especialista do Goffman, eu estou aqui mais para dizer para vocês o que eu acho dele, as coisas que eu acho. Dar para vocês algumas pistas para ver o Goffman, para saber aonde ele pode ir. Pode entrar no Goffman. Eu gosto de redes sociais, eu posso passar aqui para vocês, e tem um texto meu sobre o Goffman, tem um texto do professor Gilberto Teles sobre o Goffman, e tem outros textos do Goffman. E vou começar contando uma coisa interessante que aconteceu durante esse encontro, que geralmente na Vox tem um coquetel de abertura e tal. O nome da mesa era Goffman, 25 anos do seu desaparecimento. Eu dava um coquetel, chegou um aluno para mim, de graduação, muito simpático e tal, e me perguntou como o Goffman tinha desaparecido, ele tinha sido desaparecido na ação, se ele foi juízo pelos filhos. Então eu quero deixar vocês tranquilos, dizer que o Goffman, ele começou a legal para ele, não desapareceu na ação, ele não foi pelos filhos, morreu do câncer no estômago, em 1980. Então, ele não morreu na selva, eu deixar bem claro. Porque são as coisas que eu estou sempre na escola. Então, eu vou levar depois de vocês como é que a gente vai fazer no esquema aqui.
E eu não sabia que esse curso era de 2 horas, entendeu? Eu não dou conta de estar falando durante 2 horas. Então, os pastores me interrompem também, porque eu não dou conta de estar durante 2 horas. Então, nessa primeira aula, veja bem, eu coloquei o título de dogma no contexto da psicologia contemporânea. Eu não quero entrar direto no dogma, eu quero falar um pouco sobre o dogma no contexto do pensamento social contemporâneo. Então, nessa primeira aula, eu queria falar um pouco sobre os novos paradigmas e a recuperação da pré-história. Por que a gente está voltando no dogma? Porque de repente foi esquecido e no Brasil está sendo voltado a pensar um pouco. Queria falar um pouco dos anos 30, o nascimento da moderna sociologia americana, porque é importante a gente voltar um pouquinho para trás para localizar o golpe desse movimento contemporâneo americano e falar um pouco sobre o interacionismo simbólico, porque o golpe, na verdade, ele está nesse bojo desse movimento simbólico, no entanto, ele não faz parte, ele não é um interacionismo simbólico como ele se classificava, ele não se considerava um interacionista simbólico. Segunda aula, eu vou dar alguns dados biográficos sobre a obra deles, o contexto intelectual da obra dele, principais trabalhos, que é um pouco dos principais trabalhos. Muitos desses trabalhos não estão em português, mas estão disponíveis pelos melhores placados. Né? E a terceira aula seria falar um pouco sobre as estratégias de análise do golpe, os procedimentos metodológicos que ele utilizou, a ordem da interação como cerne da sociologia dele e a questão do embaraço da ordem social, que é a questão um conceito que ele desenvolveu, a questão do embaraço, e como é que essa questão do embaraço tinha a ver com a questão da ordem social. Tá? Em cada aula eu preparei uma bibliografia sobre cada aula, no final da aula eu organizo essa bibliografia, tá? E aí nós vamos tocando um curso por aqui, tá? Então, essa primeira aula é realmente um pouco de digressão e eu queria colocar o seguinte, se tem um problema central na sociologia contemporânea hoje, é a questão de como que nós podemos articular macroestrutura e micro. Como é que nós podemos articular cultura, estrutura social, classe social, com individualidade, com subjetividade, com corpo, enfim, com questões mais de sujeito, de dação do sujeito. Como é que eu posso articular a questão da estrutura e do agente social? Essas são duas questões. Se a gente repassar os grandes clássicos do pensamento sociológico contemporâneo, falando de Barthes, falando de Bergson, falando de Guido, falando de Bourdieu, do Habermas, estou falando do próprio Goffman, essas questões estão permeando o tempo todo essa reflexão entre estrutura e ação, entre indivíduo e sociedade. Na verdade, essa é uma questão clássica na sociologia clássica também, né? E felizmente nenhum autor resolveu esse problema e esgotou esse problema, mesmo que pouco não tenha resolvido, porque se tivesse resolvido, talvez muitos de nós estariam desempregados, estariam dando aula sobre como é que a gente pode articular a estrutura e a ação social. E as respostas são muito variadas, né? Então a gente vai ver que o Goffman é um autor que, na verdade, não estava preocupado diretamente com essa questão, porém a obra dele é uma obra muito interessante e, na verdade, tem vários teóricos contemporâneos que voltaram sobre a obra do Goffman para repensar essa questão de estrutura e ação social. Me refiro aqui, particularmente, ao Bourdieu. Eu falo isso, quando era aluno do Bourdieu, levava muitas pessoas do interacionismo simbólico. O Bourdieu era um homem que lia Goffman, era um homem muito receptivo à coisa do Goffman. O Guilherme, um autor que está lendo muito Goffman, está incorporando Goffman também. O Habermas é um autor que está pensando também no Goffman, está fazendo a questão do Goffman. Randall Collins, um autor americano. Então, o Goffman é um autor que não pensou, não colocou como cerne da sua sociologia pensar a questão de estruturação, porém a sua obra nos fornece elementos fundamentais para pensar isso. Bom,
Aí eu queria colocar um pouco que, para a gente entender o Goffman, a gente tem que entender um pouco o que aconteceu com a sociologia por volta de 1960, onde nós temos um pouco a chamada crise dos paradigmas, né? Onde nós temos uma crise dos paradigmas, um dos grandes paradigmas que dominaram o pensamento sociológico. Estou pensando aqui no funcionalismo criado nos Estados Unidos, mas uma tradição que vinha pelo Eric Fromm, pelo Malinowski, uma tradição que o Pacho consagrou nos Estados Unidos, e foi uma tradição que durou desde 1937, uma obra magnífica do Pacho, a Estruturação Social, e que vai perdurar até 1960. O funcionalismo entra numa crise enorme também. Mas não foi só o funcionalismo que entrou na crise enorme. O marxismo também, em volta dos 60, ele entra numa crise enorme. O funcionalismo entrou numa crise enorme por vários problemas. Tem um autor que trabalhou muito isso, que foi o Alvin Goldner, que escreveu um livro muito importante, chamado A Crise da Sociologia Ocidental, onde o Goldner está discutindo a questão da ascensão e da morte do funcionalismo. Quando o Goldner está discutindo isso, ele está mostrando como que o funcionalismo, criado, sendo usado pelo Pacho, codificado pelo Robert Merkel, foi uma escola importantíssima na sociologia americana. 90% dos sociólogos americanos, segundo a pesquisa que o Goldner fez, eram funcionalistas. A sociologia entrou em crise porque ele foi acusado de ser uma escola, uma teoria estática, uma teoria que dava conta da ordem, discutia a questão da mudança social e tal. E também porque o funcionalismo também, vários autores funcionalistas começaram a trabalhar pelo Departamento de Estado, começaram a trabalhar em movimentos de contra-revolucionários da América Latina, começaram a trabalhar pela CIA, então o funcionalismo foi acusado também pelos movimentos sociais da época de ser uma escola politicamente conservadora e reacionária a serviço do status quo. Então, hoje eu discuti isso nesse livro dele sobre a ascensão e a morte do funcionalismo. Mas também o marxismo começa a entrar em crise também. Um autor italiano, Coletti, que mostra a crise do marxismo, como é que o marxismo começa a entrar em crise teórica. Também tem todo o movimento de esquerda, uma nova esquerda nos Estados Unidos, um movimento também, uma nova esquerda na Europa, começa a questionar também o marxismo, começa a questionar as soluções políticas do marxismo. O próprio estruturalismo também começa a entrar em crise. Então, o que nós temos é o seguinte: nós temos um momento, de volta de 60, 68, por aí, essas escolas que estruturavam o pensamento sociológico nesse período, começam a entrar em crise. Quando eu fiz sociologia, em 60, 70, ou você era marxista, ou você era liberiano, ou você era funcionalista, as coisas eram muito divididas e muito segmentadas. E por volta de 68, você começa a ter um movimento muito rico na sociologia. O que o Jeffrey Alexander, que é um sociólogo importante, denomina de um novo modelo, um novo movimento teórico. O que é isso? Um novo movimento teórico, quando essas grandes escolas começaram a entrar em crise, você tem o surgimento de novas teorizações, mas ao mesmo tempo também você tem uma conversa de escolas que não conversavam mais entre si. O marxismo começa a conversar com a fenomenologia começa a conversar com o marxismo, né? E nesse momento você tem uma descrença muito grande dessas teorias holísticas, dessas teorias que estavam mais preocupadas com o mundo social. Tem uma desconfiança com o marxismo, tem uma desconfiança com o funcionalismo, porque você começou a se pensar que essas teorias eram teorias que acentuavam muito a importância da estrutura sobre o comportamento do ator. E, na verdade, dava pouca importância ao comportamento do ator, do agente social, na estruturação da vida social. Então, nesse momento, começam a surgir várias microteorias e o interacionismo simbólico, que na verdade não é uma teoria dos anos 60, eu vou mostrar para vocês o interacionismo simbólico que vai lá para trás, na verdade
várias etapas, mas na verdade ele começa com história em 1920, o interacionismo simbólico começa a ressurgir das cinzas e as pessoas começam a de novo a se interessar pelo interacionismo simbólico. Mas não é só o interacionismo simbólico que surge nesse momento, que ressurge nesse momento. O individualismo metodológico, a etnometodologia da Finkel, né? Então todas essas microteorizações começam a despontar nesse momento e elas começam a ser importantes para pensar a questão que o James Collins chamava os microfundamentos da ordem social. Tá? Então, o interacionismo ele é retrazido nesse momento desse debate. Ele estava lá, mas ele começa com o Kant, mostrar depois ele entra na fase marginal, ele começa a ser esquecido, mas de repente o interacionismo simbólico é trazido para o debate como uma escola importante para pensar fundamentos do micro da ordem social e principalmente para pensar também a questão da capacidade do agente social em conformar e estruturar a ordem social. Então é nesse sentido que eu queria apresentar o Walker para vocês, porque quer dizer, o Walker, no contexto do interacionismo, vai ser muito importante para repensar essa questão de como nós podemos pensar a ordem social e colocar a questão do apoio social. Bom, tem duas coisas que são importantes. Ao mesmo tempo, nós temos um problema muito sério para resolver na sociologia. Porque veja uma coisa, quando o marxismo foi colocado em xeque, quando o funcionalismo foi colocado em xeque, quando o estruturalismo foi colocado em xeque, criou, de certa forma, uma certa descrença, uma certa desconfiança de qualquer teoria que pensa a estrutura social como um todo, a ordem social como um todo. E tanto assim que essas microteorizações elas vão refutar claramente a tendência de pensar a ordem social no geral. E ao mesmo tempo, essa recusa dessas escolas de pensar a ordem social como um todo deu margem para teorizações, a recolocar novamente a ordem social, mas pensar a ordem social num sentido muito mais caótico, como na obra do Foucault, por exemplo. Pensar a ordem social como texto, como na obra da Realidade de Lacan, por exemplo. Então, na verdade, o que é a teoria social contemporânea? Nós temos uma microteorização que refuta um pouco as grandes teorizações, e nós temos as grandes teorizações que refutam ainda a questão das microteorizações. Então, tem um autor inglês, que eu acho muito importante, o Nikos Bozelis, que há 40 anos ele vem trabalhando nessa questão da teoria sociológica, de pensar o seguinte: o grande desafio da teoria contemporânea hoje é assegurar toda a riqueza dessas microteorizações. Ele está fazendo microteorizações, está colocando o interacionismo simbólico, da etnometodologia, da escolha racional, do individualismo metodológico, guardar essas riquezas, mesmo as suas diversidades, e articular, e ao mesmo tempo também guardar as riquezas das macroteorizações, ou seja, do estruturalismo, do funcionalismo. Ou seja, na verdade, não é jogar fora o bebê e a água, é tentar articular tradições teóricas diferentes. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo uma coisa muito diferente do que está dizendo o Jeff Alexander, que nós estamos vivendo um momento muito rico na sociologia, onde tradições teóricas não conversavam e começam a conversar. E nesse sentido, por exemplo, eu acho a obra do Pierre Bourdieu uma obra importante, que é uma obra que está justamente o que o Pierre Bourdieu fez. Ele colocou 3 autores que não conversavam entre si, era Marx, Durkheim e Hegel, mostrando como que uma ciência social profunda, uma ciência social que está preocupada em captar a realidade, não pode abrir mão dos
vai colocar a riqueza do pensamento que eles trouxe. Então, ele está preocupado em seguir uma trilha macro-estrutural, mas ao mesmo tempo ele estava preocupado também em trazer contribuições da fenomenologia. Ele lia muito Schultz, trouxe muito Albert Schultz do seu trabalho, ao mesmo tempo Goffman, ao mesmo tempo Garfinkel, mas ao mesmo tempo criticando tanto a tradição macro, a tradição holista, quanto a tradição bíblica. Ou seja, ele estava tentando criar o que ele chamava de uma sociologia que preservasse os avanços objetivistas e os avanços subjetivistas, os avanços do macro e os avanços do político. E nesse sentido, Goffman tem uma coisa interessante para nos falar. Bom, eu queria falar de uma forma um pouco da... Eu acho que a gente começa a entender melhor o Goffman se a gente entender um pouco o que era a sociologia antes do Goffman nos Estados Unidos. É isso que eu estou falando aqui para vocês, os primórdios da sociologia americana. Na minha geração, a gente era muito reticente com a sociologia americana. A gente achava que a sociologia americana era uma coisa árida, uma coisa boba, uma coisa do status quo. Bom, a gente vivia na época da ditadura, a gente tinha muito pouco sociologia americana, tinha muita pouca receptividade. Há muito tempo que eu venho lendo sociologia americana, ao mesmo tempo que tem um pé da sociologia europeia também, e eu queria dizer para vocês, seria interessante a gente não ter preconceito com a sociologia americana, tem coisas riquíssimas, importantíssimas, trabalhos magníficos, né? E era, na verdade, um acontecimento muito recente. Se você comparar a sociologia americana com a sociologia europeia já existia já bem antes da sociologia americana. A sociologia dos Estados Unidos vai começar basicamente por volta de 1880. Volta de 1880 que começa a sociologia americana. No momento em que a sociologia americana, a sociologia europeia começa a estar em crise, entra em crise porque tem duas guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tem perseguições de vários estados intelectuais europeus. Se vocês pensarem, por exemplo, a migração alemã que sai da Alemanha exposta pelo nazismo e dos Estados Unidos, a Alemanha perdeu muitos sociólogos importantes. As universidades europeias também eram universidades que não receberam de uma forma muito calorosa a sociologia. E, na verdade, eram universidades velhas, também universidades onde há uma ciência nova, como a sociologia, tem muita dificuldade em se institucionalizar. Já nos Estados Unidos, se vocês pegarem a história da Universidade Americana, é uma história muito interessante, porque a Universidade Americana começa, a Universidade mesmo, em termos de pesquisa, o modelo dela é um modelo alemão, porque vários sociólogos, vários cientistas que foram estudar na Alemanha trouxeram o modelo da Universidade Humboldtiana, da Universidade de Pesquisa dos Estados Unidos. E as universidades americanas são um fato recente, porque elas criaram com muito dinheiro. E acolher a sociologia, quer dizer, acolher a sociologia de uma maneira muita boa vontade. E acolher a sociologia e a sociologia. Porque a sociologia não foi acolhida na Universidade Europeia nesse período. Ela estava marginal à sociedade, a Universidade Europeia. Se pensar no Weber nunca conseguiu lugar, o Simmel nunca conseguiu lugar, o Ducado demorou muito para conseguir lugar em Bordeaux. Então, tem uma diferença muito grande, e aqui a gente começa a entender um pouco que o lugar institucional da universidade ele é muito importante no desenvolvimento da sociologia americana. Se pegar Chicago, por exemplo, Chicago, onde vai se rolar essa coisa toda, é uma universidade que recebe muito dinheiro de fundações privadas, recebe muito dinheiro de pessoas, benfeitores, né, que tem uma tradição nos Estados Unidos, as pessoas apoiaram a universidade. É uma universidade que nasce de uma maneira muito rica e os governos estaduais começam a entender um pouco que a sociologia poderia ajudar os governos locais a resolver problemas sociais. Mas antes disso, a sociologia americana, até 1920, não existia praticamente. O que
que era uma sociologia americana? Era uma sociologia altamente ensaísta, era uma sociologia extremamente marcada, feita quando a gente analisa os primeiros sociólogos americanos, a gente vai ver que todos eles, praticamente todos eles, eram filhos de pastores ou pastores protestantes. Portanto, é uma sociologia extremamente marcada por uma exortação moral, por uma descrição factual, por um darwinismo conservador, por uma paixão evangélica, por uma retórica moralista, uma preocupação com patologia social e com reformismo social. É uma sociologia muito ideológica. E é uma sociologia que não pensou, por exemplo, na questão da ordem social como um todo. Quando você compara os primeiros sociólogos americanos, se você comparar a sociologia dos primeiros sociólogos americanos com a sociologia de Comte, de Spencer, de Marx, de Weber, que é uma sociologia que está pensando em um tempo histórico, uma sociologia que está pensando em macro transformações, tem uma diferença enorme, uma sociologia muito pobre do ponto de vista teórico, uma sociologia muito pouco preocupada com as grandes questões do tempo social. E é uma sociologia, portanto, onde a grande influência é o Spencer. O Spencer é uma grande influência na sociologia americana. O Spencer é uma grande influência americana porque, na verdade, ele reafirmava a crença da liberdade, da capacidade do indivíduo, da adoção de uma visão da evolução quase natural do progresso social. Então, o que quer dizer é que até 1920 você não tem uma sociologia nos Estados Unidos. Uma sociologia muito teórica, muito abstrata, você não tem investigação empírica, você não tem uma sociologia que fazia pesquisa e produzia dados. Uma sociologia retórica, uma sociologia extremamente ensaísta. No caso de Simultâneo, um pouco a posição no Brasil dos primeiros pensadores sociais, pensar em Caio Prado, pensar em Sérgio Quarta, um pouco isso nós estamos falando. Só que com grandes diferenças que no Brasil você não tem esse ímpeto religioso, a paixão de reforma social. A sociologia americana começa em 1920, por aí. Isso eu queria colocar para vocês. E aqui tem uma coisa muito interessante. Vários estudiosos da sociologia americana e da sociologia europeia constatam uma grande diferença. Se você pegar a sociologia francesa, o Durkheim domina a sociologia francesa até a década de 50. Sociólogos franceses, o Durkheim foi uma influência muito forte. Porque o Durkheim ele criou uma máquina sociológica, ele criou uma equipe muito grande, forte, ele criou uma revista, o L'Année Sociologie, que é uma revista muito importante, onde reproduzia o pensamento dele. E, na verdade, Durkheim e sociologia francesa eram quase sinônimos. Até no ponto de clareza 50, o Durkheim é uma figura que marca muito a sociologia francesa. Quando a gente vai para a sociologia americana, falando de 1920, a gente vai ver que a sociologia americana não era isso. A sociologia americana é uma sociologia que foi marcada por divergências de escolas, por formas diferentes de conceber o trabalho sociológico. E aqui eu vou entrar em 3 departamentos que são fundamentais para a gente entender aonde que o Goffman vai se situar nesse debate. Vou falar da Escola de Chicago, e vou ter o cuidado aqui de dividir a Escola de Chicago em 2 períodos. Você tem 2 momentos da Escola de Chicago. Você tem a primeira Escola de Chicago, que vai de 20 a 30, e você tem uma outra Escola de Chicago que vai de 40 a 46 a 52. Vou falar de Harvard, onde você tem a figura do passo, que é muito importante. Vou falar de Colômbia, onde você tem um tipo de sociologia que também vai ser diferente de Chicago, vai ser diferente de Harvard. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui já para falar.
A primeira geração do departamento de Chicago, Chicago, ela, na verdade, o departamento de Chicago, ele foi criado em 1892 por um indivíduo chamado Albion Small, que na verdade não era um grande teórico. O Albion Small vai ter uma importância muito grande, que vai fundar o departamento de Chicago e vai criar um jornal, uma revista, que é o American Journal of Sociology, que é o jornal americano mais importante de sociologia americana até hoje. Tá? Então ele cria um departamento e cria já uma revista de sociologia especializada. Albion Small. Do jornal. American Journal of Sociology. Que é uma revista importante. Vocês podem, eu não sei se nos programas de vocês, nas faculdades de vocês, tem o Portal da CAPES, que é uma revista que é acessível por esse portal, que é muito importante. Bom, o Albion Small vai criar esse departamento. E o Small, ele frequentou esse indivíduo que eu estou falando aqui, ele frequentou a Universidade de Berlim, onde ele conheceu o Zimmel. E o Albion Small vai ser a pessoa que vai trazer o Zimmel para a sociologia americana. E o Zimmel vai ser um autor muito importante na obra do Goffman. Tá? Então, veja, eu estou tentando recuar um pouco para mostrar um pouco a riqueza que essa escola vai ter aqui. Tá? E o Zimmel, e o Albion Small enviou várias pessoas para estudar com o Zimmel nos Estados Unidos. E o Small e várias outras pessoas traduziram mais de 15 artigos do Zimmel para o American Journal of Sociology. Vai ser uma influência muito importante, que vai começar a desmontar um pouco a influência teórica do Spencer. Essa primeira geração do departamento de sociologia, você tem o Albion Small, que na verdade não é uma figura teórica importante, mas você tem esse William Thomas, esse sim vai ser uma pessoa muito importante. O Goffman sempre vai se referir ao William Thomas. O William Thomas escreveu um livro importantíssimo que chama O Camponês Polonês na Europa e na América. Então, um livro que era um trabalho de 7 volumes, que ele faz com o Zananek, que era um polonês, que ele conheceu o Zananek na Polônia. Ele vai para a Polônia através, porque essa pesquisa é uma pesquisa importante, que é a primeira pesquisa empírica na sociologia americana. Então, uma pesquisa que ele fez, ele estava querendo saber como é que o polonês que vinha para a América se adaptava na América. E como é que ele faz essa pesquisa? Ele faz essa pesquisa através de cartas que o polonês enviava para a América, o polonês que estava na América enviava para a família que ficou na Polônia. Ele faz isso com entrevistas, ele faz isso com jornais. Então é uma pesquisa que inovou a sociologia americana. A sociologia americana não tinha tradição de pesquisa. Então essa pesquisa é uma pesquisa muito importante e que o próprio Goffman vai dizer que é uma pesquisa inaugural na sociologia americana. Uma pesquisa que vai fundar em Chicago o gosto pela observação. A escola de Chicago é uma escola que desenvolveu o gosto da observação empírica. Veja, você está contrastando totalmente com a origem da sociologia americana, que é uma sociologia abstrata e sem observação. Chicago vai criar depois eu vou dizer para vocês, Chicago não era uma escola uniforme, mas Chicago criou a questão de colocar as pessoas para ir para a rua, para observar o que as pessoas faziam, como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se adaptavam na cidade. E Chicago, nesse momento, era uma cidade que estava passando por um processo de urbanização enorme. Uma cidade que estava crescendo muito, com muita migração, como esse trabalho do Zananek mostra isso. Então, a Universidade de Chicago, o que ela fez? O Departamento de Chicago transformou Chicago, a cidade de Chicago, como um laboratório de pesquisa. Então, Chicago tem uma importância muito grande de tudo de investigação empírica dos Estados Unidos. Esse trabalho é um trabalho dele. A segunda geração,
não a segunda geração, mas outras figuras importantes da primeira geração, que não estavam diretamente ligados ao departamento, mas que tiveram impacto muito importante, John Dewey. Então, Chicago vai ter uma tradição da escola pragmática, pragmatismo americano. Dewey vai ser uma coisa importante. A escola que está preocupada em fazer coisas, né? George Herbert Mead, que é um autor fundamental. George Herbert Mead era um psicólogo social, era um filósofo, na verdade era um filósofo. Ele não fazia parte do departamento de Chicago, ele era um filósofo e na verdade, o George Herbert Mead é um autor importante porque ele vai estar se contrapondo à escola dominante da psicologia dos Estados Unidos naquele momento, que era a escola behaviorista. Então, a escola que estudava o comportamento das pessoas em termos de estímulo e resposta. O George Herbert Mead vai dizer, bom, estímulo e resposta é importante, as pessoas terem estímulo e resposta, mas entre estímulo e resposta é uma coisa muito importante, que é as pessoas analisam o sinal que o outro está enviando para você, e ao mesmo tempo, quando você responde ao sinal que o outro tem, o outro está também analisando, está interpretando a comunicação. Então, a nossa comunicação aqui não é uma comunicação mecânica, não é que eu digo uma coisa e vocês recebem automaticamente e me enviam outra mensagem. Mas entre eu falar com vocês pela expressão facial de vocês, expressão corporal, isso estabelece uma comunicação nesse momento. Mas se a gente tivesse talvez uma mesa de café se comunicando de uma forma diferente, aí sim a nossa comunicação teria mais elementos de dizer que é interpretativa, porque a forma como você fala, a forma como você gesticula, você fala com mais ênfase, você fala de uma forma mais tímida, tudo isso constitui a nossa comunicação. Então o MIT está começando a estudar essa questão, que essa questão vai ser, o MIT vai ser um autor fundamental nessa escola de transformação. Você vai perpassar toda a primeira geração e na segunda geração vai ser redescoberto pelo Herbert Mead, que vai ser um autor importante na aula do Thorsten. O Thorsten Veblen é um autor importante também, porém ele é um pouco mais novo. Eu gostaria mais de salientar a importância do Dewey, dos pragmáticos, do pragmatismo filosófico e da obra do George Herbert Mead, que na verdade não fazia parte do departamento, mas ela estava na faculdade de filosofia. E o George Herbert Mead, outra particularidade, o Mead não gostava de filosofia. Tanto que os trabalhos do Mead são anotações que os alunos fazem das aulas dele, depois que foram publicados no livro. Mas ele também escreveu, ele sentou para escrever, não gostava muito de escrever. Então tem muita polêmica em cima do Mead, se ele realmente falou aquilo, não falou aquilo, mas na verdade é uma coisa também muito importante nessa escola. Tem outro autor que eu não coloquei aqui, que é o Cooley, Charles Cooley, Charles C-O-O-L-E-Y. Ele também é um autor muito importante nessa apresentação do psicólogo, porque o Cooley vai mostrar a questão de como que, na verdade, o outro existe dentro de nós. O grande tormento é que nós sabemos que a nossa comunicação é uma comunicação em que o outro pode estar tanto presente fisicamente como pode não estar presente fisicamente, mas pode estar comandando, pode estar interferindo nas nossas comunicações. Então, nós carregamos a sociedade dentro de nós. Isso o Cooley vai discutir através de dois conceitos, são conceitos básicos da psicologia, a socialização primária e a socialização secundária. Quer dizer, como que a sociedade entra dentro de nós e como que na nossa comunicação nós estamos a todo momento nos respaldando pela conduta do outro. O Goffman vai dizer que
duas pessoas dessa geração aqui muito importantes. Essa primeira escola é o George Herbert Schmidt. O Cooley, ele vai, na apresentação do cotidiano, vai mostrar como o Cooley é um autor que o estimula muito. E o William Thomas. O William Thomas criou um conceito que é chamado definição da situação, que é um conceito importantíssimo, que é se o indivíduo acredita que a realidade é uma coisa, para ele a realidade vira aquilo. O que é isso? Se eu entro aqui na sala e digo eu sou professor, e vocês acreditam que eu sou professor, a situação já foi definida da minha situação enquanto professor e da situação de vocês enquanto aluno. Você entra num consultório médico, a pessoa que te atender diz, eu sou o doutor Ferreira, já se criou uma situação, ele já se identificou como médico, ele já criou uma situação que a situação está definida. Se trata de uma pessoa que tem um papel, um status social, e você tem outro papel, que é o papel do paciente. Isso no golpe vai ser muito importante porque as interações sociais, elas não acontecem no espaço vazio. As interações sociais acontecem em espaços situacionais. Por exemplo, uma sala de aula é um espaço onde existe uma definição muito clara da situação. Existe o professor, que se chamou o professor, e existe o aluno que se posiciona como aluno. Numa relação médico-paciente, está muito definida a situação também. E o Goffman vai mostrar o seguinte, que essa questão da definição da situação é muito importante para você entender o processo interacional e a dramaturgia que os atores têm em função do papel que ele projetou. Na medida que o médico projeta o papel que ele é médico, e essa é uma questão fundamental do Goffman, ele tem que manter a representação do seu papel a todo momento para que o paciente acredite que ele está representando, que ele, na verdade, ele está diante do médico. O Goffman, na apresentação do eu, vai mostrar o seguinte, por exemplo, o paciente sempre, na sua angústia enquanto paciente, ele sempre acha que o médico só existe para ele. Né? Se ele chegar a reclamar que ele tem as mesmas coisas, tal, o médico sempre dá para ele os mesmos remédios. Na medida que o médico não dá para ele os mesmos remédios, ele pode achar que ele está sendo desatencioso com ele. Né? Então, o Goffman vai dizer o seguinte, que a definição da situação leva a todo momento uma dramaturgia da representação na reafirmação do papel social que o indivíduo projetou. E isso vai ser muito interessante ao do Goffman, porque o Goffman vai brincar muito com a questão do papel desacreditado. A qualquer momento nós podemos desacreditar o nosso papel, minimamente ou maximamente. Minimamente, por exemplo, se o paciente descobre que o médico não está prestando atenção no que ele está falando para ele. Se ele pega que o médico está falando para ele que ele tem uma dor de cabeça, mas o médico tem tanta dor de cabeça no título, bom, já escutei e tal. Mas o médico tem, se ele pegar o médico no momento que o médico não está prestando atenção nele, ele já fica chateado com o médico. Mas pode acontecer casos piores. Pode acontecer um médico abusar fisicamente do paciente. Certo? Pode acontecer outra coisa pior, pode se descobrir que aquele médico, na verdade, não tem um diploma de médico. Certo? Então o Goffman vai brincando com essa situação, como que as interações sociais são construídas e como que, uma vez que uma relação social, uma interação social é construída, você tem que manter a representação até o fim daquele momento, até o fim que termina aquela interação social, para que ela se mantenha. Essa é uma questão fundamental da psicologia do Goffman. E que ele vai tirar essa questão do William Thomas. O Goffman, na verdade, é um autor, que a gente vai ver um pouco isso, ele na verdade, ele é muito especial como autor, porque, primeiro, ele é um autor que não briga com ninguém. Jamais o Goffman brigou com alguém. Jamais ele bate alguém, como o Bourdieu. O Bourdieu é um autor que tem prazer de brigar com as pessoas, tem prazer de maltratar um autor. O Bourdieu era mau, ele gostava de ir em cima de um cara e anular um cara. O cara era nulo, quem era bom era ele. Goffman é um autor que jamais fez isso com ninguém.
E o Goffman faz outra coisa, ele pega um autor e ele usa o autor como ele acha que tem que usar o autor. Então ele passa do Durkheim, uma comunidade muito grande, do Durkheim ele vai para o Goffman, ele vai para o Parsons, uma comunidade muito grande, do Parsons ele vai para o Marcel Proust, como ele gostava do Proust ele vai para o Sartre, e vai pegando o que lhe interessa. Ele nunca discutiu com ninguém. Ele é um autor muito sujeito, a gente vai ver isso, que a sociologia dele é uma sociologia, porque o Goffman nunca teve alunos, nunca teve sucessores, porque ele é um autor extremamente de uma generalidade grande e de uma irreverência muito grande, e de uma veia muito ácida no seu comentário, que na verdade a apresentação do eu no cotidiano é um livro que você pode ter com sociologia, com psicologia social, com uma crônica social, percebe? Porque é um livro que é uma linguagem sociológica extremamente diferenciada da linguagem sociológica comuns. Bom, deixa eu voltar aqui à segunda geração, nós temos muita coisa para falar. A segunda geração é constituída por Small, Robert Park vai ser um autor fundamental nessa escola. Robert Park é um autor que antes de ser sociólogo era jornalista. Ele entra na Universidade de Chicago com 50 anos, ele vai se doutorar depois, né? E o Robert Park, o que o Robert Park faz? Robert Park faz um programa de pesquisa sobre a cidade. Tem uma artigo da cidade, com um programa de pesquisa que durou pelo menos 40 anos nos Estados Unidos. As pessoas pegaram o programa dele e fizeram e tentaram aplicar o programa dele. E o que era o programa dele? Pesquisa empírica da cidade. Ernest Burks, esse Burks tem um E e dois S, é errado. Elster Ferris, e o Thomas deixou de ser professor por volta de 18. A noção de ecologia que a escola desenvolve, de onde vem essa. De onde que ela foi incorporada, assim? Porque, para mim, é meio uma dúvida, assim, de onde veio, porque trabalha com a noção de sentido, da produção de sentido, né, do interacionismo, de repente vem um termo da biologia, sei lá, ele foi incorporado na escola. O senhor saberia dizer assim, como que isso aconteceu? Vem justamente desse pessoal que estudou muito a questão da cidade no sentido de adaptação. O parque, mas vou colocar muito isso, Robert Park, então, um livro muito interessante, eu posso fazer depois a referência para você, chama História de Chicago e Ecologia Humana. Tá? Do Eufrásio. Lá você vai ter uma resposta interessante. O Eufrásio vai trabalhar justamente sobre isso. Bom, entre professor de departamento destacava o Blumer, dessa segunda geração, Herbert Hughes, Louis Wirth, Lloyd Warner e William Oldham. Aqui eu já estou falando da segunda escola de Chicago, a escola de Chicago de 36 a 42. Bom, a primeira escola, eu queria falar um pouco, ela entrou em crise, primeiro porque começa a surgir vários centros de sociologia dos Estados Unidos e começaram a achar que Chicago estava dominando muita praça. Precisaram dar um passo a Chicago. Tanto assim que se cria